Horas, mais 26 minutos. Boa tarde, professor Alberto Melo. Boa tarde, Raimundo Soares. Mais tarde tem boa voz, tarde, viu, João Ble? Henrique Cartacho. Boa tarde, Juninho. Boa tarde a você, amigo ouvinte, que está na audiência do programa Boca Quente, parte 2. Aquele abraço especial. Não sei onde é essa pós, mas se você descobrir, me diga que nós vamos para curtir, viu? De graça, até injeção na testa, meu amigo. A gente tá dentro com a pólvora alheia, professor. Eu atiro até o dia clarear. Pode botar aí pra frente. 13 mais 27. Mas deixa eu começar aqui o programa Boca Quente de hoje, falando a respeito dessas temáticas. O professor Alberto Melo abordou muito bem. Inclusive, professor, quero fazer aqui o registro. Muito boa alusão a do espelho e botar o PT da Paraíba de frente para que ele possa exatamente enxergar o seu tamanho a nível de Paraíba. O PT nacionalmente ninguém precisa falar que é o maior partido da história desse país. E eu falo isso baseado na retrospectiva eleitoral que o partido teve e comparando com outros partidos que já existiram, o PT foi o partido mais vitorioso da história desse país. Do ponto de vista democrático, de eleições diretas, de eleições em que o cidadão participou e deu a sua opinião sobre o processo eleitoral brasileiro. Então, nesse sentido, nesse contexto, classifica o PT nacional como o maior partido da história desse país. Agora, na Paraíba, a realidade é completamente diferente. É completamente diferente. O PT na Paraíba, a preço de hoje, ele não tem musculatura para estar fazendo exigências, tampouco para estar limitando ou filtrando quem quer vir para o partido. Adriano Galdino, porque ele já deu declaração dizendo que não vai para o PT. Ele já deu declarações dizendo que não iria para o PT. Mas, se fosse, seria o maior nome do PT na Paraíba, a preço de hoje. De longe. O segundo maior nome do PT estaria muito atrás de Adriano Galdino. Essa é a realidade. E por falar em Adriano Galdino, por falar em Cícero Lucena, eles vão estar em Cajazeiras, dia 12, sábado agora. A agenda dos pré-candidatos ao governo do estado da Paraíba está muito movimentada. O deputado federal Will Santiago também está confirmado. Nós teremos um outro final de semana também muito movimentado aqui em Cajazeiras. E aí, um outro ponto que eu quero entrar aqui, que envolve a Adriano e as declarações de Cida Ramos, é a possível filiação de Adriano no PV. Adriano Galdino cogita deixar o Republicanos e se filiar ao Partido Verde. E se isso acontecer, professor, como é que fica Cida Ramos? O que é que Cida Ramos vai dizer? Porque ele não pode ser candidato pelo PT. Cida Ramos disse, a presidente estadual do PT disse, ele não pode ser candidato aqui. No nosso partido ele não pode ser candidato. E se ele for para o PV? O PV não tem federação com o PT? E se a vontade do presidente Lula for de Adriano Galdino ser candidato e ele for pelo PV, o PT da Paraíba não vai ter que estar obrigatoriamente no palanque de Adriano Galdino? Aí fica bonito para Cida Ramos, não fica? Fica uma situação muito confortável para Cida Ramos e para o PT da Paraíba, não fica? Então, são coisas que eu acho que só pode ser ingenuidade. Eu quero acreditar que é ingenuidade. É falta de leitura política. Porque se Adriano Galdino vai para o PV, quer ser candidato a governador, o partido vai abrir mão, a federação vai abrir mão de ter um candidato para estar apoiando um outro candidato que não vai ter nenhuma vaga, nenhum dos partidos que compõem a federação vai ter vaga dentro da majoritária. Não vai. Ou o PT vai indicar alguém para a vaga de senador na chapa do governador João Azevedo. Tem espaço? Lá a briga, meu amigo, é de foice e no escuro. Se for para a oposição também não tem espaço, não tem vaga. Não tem vaga. Então é preciso que a esquerda paraibana entenda, faça a leitura, porque senão vai ser eternamente coadjuvante na política paraibana. Eternamente coadjuvante. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, professor. Quantos governadores do PT já foram eleitos na Paraíba? Nenhum. Nenhum, Raimundinho.
A Paraíba nunca elegeu um governador do PT. É muito simples, a leitura não é dúbia não, ela vai numa mão só. É preciso fazer a leitura. O PT em 2016 elegeu quantos prefeitos? Salvo engano foram 5, em 2016. Em 2020 eles bateram o recorde, sabe quantos foram? 1. Em 24 renovaram o recorde, elegeu um de novo. Como é que um partido que tem o presidente da República, que tem uma das maiores bancadas da Câmara, não consegue entender que quando se trata de política regional, de política municipal, de política estadual, não dá para viver às sombras do presidente Lula? Brigando internamente. Não dá. É preciso que se fortaleça regionalmente, com nomes regionais robustos que possam garantir protagonismo ao partido. O Ceará fez isso, o Rio Grande do Norte fez isso, a Bahia fez isso. Por que é que só a Paraíba não faz? Querem viver eternamente às sombras do presidente Lula. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. É o óbvio que eu vou dizer aqui agora. O presidente Lula não é eterno. O presidente Lula não é eterno. Ele é um ser humano de carne e osso e ele tem, Raimundinho, também um dia em que ele não estará mais no meio de nós, como todos nós, como eu também não estarei um dia, como Raimundinho também não estará, como Cartaz também não estará, como Juninho também não estará. Chega o dia para todo mundo, amigo, e se você constrói sua imagem às sombras de alguém, quando esse alguém se for, pode se preparar. Porque o sol, meu amigo, ainda mais aqui na Paraíba, é de rachar. 13h33, esse é o Boca Quente, parte 2, já no ar.